boa noite, boa segunda-feira. É uma segunda, né, que começa parecendo que é quinta, que é sexta, mas a gente vai vivendo, porque não tem jeito, né? Então, a minha pergunta hoje é a seguinte: quem controla o presidente? Você sabe quem controla o presidente? Você vai me dizer, os Estados Unidos, tá, isso a gente sabe. Mas no Brasil, quem consegue controlar o presidente, né? Então, para a gente responder essa pergunta, a gente tem que entender o que está acontecendo no Brasil. Hoje é um dia onde está tudo muito sério, né? A gente tem um presidente, né, que se diz presidente, que na verdade roubou a presidência porque cometeu um crime eleitoral, que foram as fake news, né? Que foram através das fake news e dos compartilhamentos em massa por empresas que ele conseguiu chegar à presidência da República. E hoje ele está fazendo o que quer. Ele é praticamente um tirano. A gente tem um tirano no poder, onde as instituições brasileiras não funcionam como deveriam funcionar, né? Vandils, tudo bom? Saudade de tu. Então, assim, a gente tem hoje um tirano. Pessoal, manda um oi aí, fala de onde, até onde está chegando aí a nossa live, que é importante, né? A gente saber que corrente é essa que a gente está fazendo de união aí, de esperança, de resistência. Então, voltando ao assunto, né? Quem controla o presidente? Então, como eu estava falando, hoje a gente tem um presidente que é um presidente completamente tirano e ensandecido, né? A gente pode pensar assim, não, ele é um bufão, ele é um palhaço que só faz palhaçadas. Não, ele sabe precisamente o que ele está fazendo e que palhaçadas são essas que ele está fazendo. Ele sabe exatamente o que ele está dizendo. Que ele é louco, a gente não tem dúvida, mas é um louco que sabe o que está querendo e aonde quer chegar. E, ao meu ver, tudo indica que ele quer chegar num nível de ruptura institucional. É isso o que o Bozo está querendo, uma ruptura institucional, aonde isso pode estar até concatenado com os interesses norte-americanos, para que se implante verdadeiramente uma pseudo-ditadura, né, no país, uma nova ditadura no país. Vocês podem falar, não, Thelma, que maluquice é essa sua, né? Mas vejam bem, olha o que aconteceu do final de semana para hoje. Você tem um presidente que vai para a rede social pedir like para a mulher dele. Você tem um presidente que o país pegando fogo, totalmente desorganizado, com a economia na lama, esse cara vai para a formatura da polícia militar, esse cara vai para um jogo de futebol e chama o técnico, fala para o técnico que ele tem um cachorrinho que se chama Filipão, que é o nome do técnico. E desculpa a palavra, mas o sem noção do técnico acha aquilo engraçado. Poxa, no mínimo era para ele pegar e falar assim, olha, tenha modos, né? Como é que você, quer dizer, um cara que gosta de chamar as pessoas de cachorro, né? Como ele já chamou um general, né, de pitbull. Agora ele chama o Filipão de um cachorrinho que ele tem, um cachorrinho lá que ele cuida na casa dele. Então, assim, é um cara completamente fora dos propósitos todos. A Ana Silva, de Maceió, Alagoas, povo lindo, povo guerreiro aí na luta. Muito bom, muito obrigada aí pela sua presença aqui com a gente, né? Alargando a nossa resistência. Então, é um cara que aconteceu uma coisa, está acontecendo todos os dias, né? Todos os dias nós temos indígenas sendo mortos pelos garimpeiros. Vocês viram aí, não sei se vocês conseguiram ver aí na mídia que noticiou, houve a morte de um cacique. Os garimpeiros entraram na terra indígena lá no Pará, mataram a facadas um cacique. E aí você me pergunta, eu te pergunto, quem que defende os indígenas nesse país? A responsabilidade para fazer a defesa dos povos indígenas é de quem, gente? Da Polícia Federal. E aí eu te pergunto, o que é da Polícia Federal hoje? O que aconteceu com a Polícia Federal hoje? Polícia Federal está nas mãos do Bozo, está nas mãos do Moro, né? A Polícia Federal está acovardada, ela não cumpre o seu papel constitucional. Um dos seus papéis constitucionais é defender
os povos indígenas, né? Mas eles não estão fazendo isso. Então, assim, vocês vão ver que existe uma conivência muito grande, inclusive de parte da mídia, que noticia um assassinato de um cacique como se fosse uma morte, como se ele tivesse, né, caído, tivesse tido um infarto e morrido. Não, não foi isso. E o mais grave, esse tal de presidente da República, que não é meu presidente, né, mas é o presidente aí institucional, o que que ele diz? Ele não diz nada. Ao contrário, ele diz que vai sim legalizar os garimpos, que vai abrir o país para os garimpos, né, para a exploração. Ou seja, basicamente vai ver ele tem algum interesse, vai ver ele é dono de algum garimpo, né? Já não basta tá envenenando as nossas mesas, né, com a quantidade de agrotóxicos que está sendo colocado nas nossas mesas, no nosso país. Agora ele vai liberar, ele quer liberar os garimpos, e liberando os garimpos, o que vai acontecer? Uma grande chacina do nosso povo indígena. Então, assim, o nosso Brasil está completamente dilacerado, né? A gente está vivendo uma bandalheira aonde o chefe dessa bandalheira é o presidente da República, que não se dá o respeito. Né? Não se dá o respeito porque não tem respeito por ninguém, porque não tem respeito por mulher, porque vocês veem como é que ele trata as repórteres, xingando, né? Esculachando, tratando mal a imprensa, fazendo toda sorte de canalice, porque é esse o nome, né? A gente não tem outro nome para dar. Então, assim, que base que esse cara tem hoje? Talvez esse cara tenha a base da polícia militar, de setores da polícia militar e alguns setores do exército. Não aqueles, né, que acham que podem ser chamados de cachorro, que podem ser chamados de pitbull. Aqueles, né, esses eu acho que tem setores, né, das Forças Armadas que não admitem esse tipo de coisa, mas existem parte com ele também. E a gente vê hoje o quê? Cadê o Supremo? Quem controla esse presidente? Quem deveria controlar essas ações absurdas, né, surreais que ele está fazendo, se não o Supremo Tribunal Federal? Mas parece que realmente o Supremo já foi fechado, né, pelo cabo soldado. Como eu disse vez passada, não precisou nem de um cabo de soldado, né? Precisou de um chapeiro, né? Que é a pessoa que faz o hambúrguer, que é o filho do presidente, para acabar, para desmoralizar o STF. Então, assim, a gente tem aí a notícia também, né, do Intercept, que mostrou aí os envolvimentos do senhor Deltan Dallagnol, né, fazendo uma conversa privada e sigilosa com banqueiros, né, com representantes das altas finanças e com empresa investigada pela Lava Jato, uma empresa que ele deveria estar investigando. Então ele vai lá, senta com todo mundo e, pasmem, essa empresa é uma das compradoras da BR Distribuidora, né? BR Distribuidora, Petrobras, lembra Lava Jato, tudo isso? Pois é, essa é a bandalheira que a gente vive. Então, nosso país, né, tá à beira de um colapso, né? A economia não vai para frente, a gente tem as pessoas, a fome aumentando, né? O desemprego aumentando, daqui a pouco a gente vai ter gente saqueando, e eu acho que é isso que ele realmente quer. Ele quer causar um colapso muito grande no país para que haja uma ruptura institucional. Então a gente precisa estar ligado nisso, tá? Isso é seríssimo. O que ele falou, não sei se vocês chegaram a ver, você viu, Ana? Ele falou sobre o presidente da OAB, né? Desqualificando o pai dele e falando coisas terríveis sobre o pai dele. Se ele sabe como o pai do presidente da OAB foi torturado na ditadura, muito provavelmente vai ver, ele fez parte dessa tortura, né? Esse cara, se a gente tivesse justiça no país, esse cara, esse presidente aí de vocês, né? Acho que de quem está vendo não, mas o presidente aí, dito presidente do Brasil, ele já estaria preso por preconceito contra a mulher, por preconceito contra nordestino,
por preconceito contra imigrantes, porque ele já falou, isso está noticiado, isso está na imprensa, isso está gravado, ele falando, né, e dando esse testemunho, né, preconceituoso sobre todas essas pessoas. Então, se a gente tivesse realmente, né, justiça nesse país, se a gente realmente seguisse, as leis funcionassem, esse camarada já estaria preso, já estaria destituído, né, do poder. E outra coisa, né, se a gente tivesse justiça também, ele já teria passado por um exame psicológico, porque realmente ele não está na sua plena consciência mental. Então, ele deveria estar afastado da presidência da República, local que ele nunca deveria ter colocado os pezinhos, colocou porque deu um golpe. Deu um golpe como? Praticando crime eleitoral, usando a fake news, né, como foi usada, utilizando empresas que compraram, né, robôs para divulgar fake news, assustadoramente, é muito caro. Então, não sei se vocês viram aí, tá rolando aí na Netflix um filme que se chama Privacidade Hackeada. Eu recomendo. É fundamental para a gente entender o que foi feito aqui no Brasil. Ou seja, a empresa, as empresas lá, através do Facebook, conseguem mapear as pessoas, os eleitores que estavam em dúvida nas eleições. A partir daí, eles começam a bombardear com fake news do candidato opositor àquele que contratou a empresa, sabe? E a partir daí ele consegue virar votos, né? Isso é sim uma manipulação eleitoral, é um crime, porque roubam seus dados, né, a partir do Facebook. Então, isso é muito importante esse filme, eu recomendo, se chama Privacidade Hackeada, está lá na Netflix, vejam, né? E eu acho que a gente precisa estar ligado com o que está acontecendo, a gente precisa cobrar das autoridades, vamos esperar para ver se o STF, né, restitui alguma moral, algum poder sobre si mesmo, se cai na real e consegue restituir, né, o pleno processo democrático nesse país, que está difícil mesmo, né? Então, a gente tem hoje, eu digo, e não tenho medo de errar, nós temos hoje um tirano no poder. Um tirano que sai atirando para todos os lados com uma metralhadora, sua boca é realmente uma metralhadora, aonde ele sai fazendo toda sorte de chacota com as pessoas, né, de crimes, porque comete crimes, né, porque infringe a lei quando é preconceituoso, quando é misógino. Então, assim, isso não pode continuar, isso precisa parar, porque senão o nosso Brasil vai realmente acabar. Eu não sei o que vai sobrar para a gente poder sobreviver depois, né? E se ele faz isso com jornalistas, se ele faz isso com o presidente da OAB, se ele faz isso, né, com um grande jornalista que é super renomado no mundo, a hora que você levantar a voz contra ele, ele não vai pensar duas vezes, ele vai atrás de você também, né? A gente tem um tirano no poder e esse tirano não pode continuar. E a gente precisa novamente continuar nossa resistência e avançar dando informação para as pessoas, avançar conversando, avançar esclarecendo e avançar cobrando justiça nesse país. Justiça que afaste esse senhor da presidência, que afaste esse desministro da justiça, que de justiça não faz nenhuma, né? Porque, inclusive, o que ele faz, o que ele está fazendo? Esse ministro aí, vocês viram semana passada que ele editou uma portaria 666, a portaria, né, da besta, né, do demônio, né, que foi o quê? Para expulsar, né, para expulsar estrangeiros que possam estar cometendo crimes. Pode expulsar a qualquer hora. Na verdade, ele editou essa portaria para expulsar o Glenn, porque o Glenn está trazendo à tona o quê? Todos os podres do senhor Moro, do senhor Dallagnol, né, que
esse cara bacana aí, né, muito íntegro, né, mas que se reúne às escusas e recebe dinheiro de empresas, de empresas investigadas na Lava Jato para poder dar palestras. Então, o que esses procuradores estão fazendo? Usando a Lava Jato para enriquecimento próprio. E o senhor ministro da Justiça tem toda a condição de fazer o quê? Como ele já bem disse, de destruir provas, né? E quem destrói provas, né, desses tais hackers, ele também pode ter destruído outras provas e também construído outras provas contra quem ele não gosta, né? Então, o Brasil está entregue a esse tipo de gente. Então, estão todos ligados, né? O senhor Deltan, o senhor Moro, o senhor Bozo, né? Todos eles fazem parte dessa máfia contra o povo brasileiro, contra a soberania nacional, né? Contra o que a gente chama de Brasil. Então, assim, a gente tem que ficar ligado, a gente tem que cobrar do Poder Judiciário, a gente não pode se calar jamais frente a todas as atrocidades que estão acontecendo. E vamos esperar, né? Vamos esperar, porque o mundo dá voltas, a história não perdoa ninguém, né? Esse tirano vai fazer parte do lixo que merece na história, né? Tomara que seja apagado, varrido do mapa, e varrido do mapa também os seus filhos, que também fazem parte, né, dessa corporação, que é quase uma corporação criminosa que está aviltando o país. Então, vamos em frente, vamos resistir, vamos à luta, né? Vamos lutar pela liberdade do presidente Lula, que mais do que nunca foi provado, né, que está preso, é um raptado, né, que ele é um prisioneiro político para que essa camarilha tomasse conta do país. Então, boa noite. Vamos esperar que essa semana melhore, né? Mas vamos ficar juntos, porque só juntos a gente vai poder vencer, né, todos esses bons pedaços ruins que o Brasil está passando. Beijo, galera. Obrigada aí e vamos à luta.